modernista funcionalista que eu quero conversar com vocês é o Mies van der Rohe. O Ludwig Mies van der Rohe, ele talvez seja considerado um dos arquitetos mais importantes do século XX, justamente pela qualidade dos projetos dele. Ele era um cara de poucas palavras, ele inclusive é famoso por ser um senhor até um pouco arrogante, mas, e diferente de Le Corbusier e Walter Gropius, ele não tem grandes escritos, grandes teorias a respeito de como deveria ser a sua arquitetura, mas ele era um cara muito mais prático. E a gente percebe a qualidade do projeto dele na execução, no detalhe. Ele tem uma frase famosa, aliás, ele tem várias frases famosas, e muitas a gente nem sabe que são dele. Mas uma famosa dele é a seguinte: Deus está nos detalhes. E a gente percebe isso no cuidado que ele vai ter na escolha dos materiais, no posicionamento das paredes, é, nos revestimentos, na padronização das medidas. Eu quero mostrar alguns projetos para vocês em que ele vai alinhar o posicionamento dos pilares com a paginação das peças de revestimento, ou seja, é um cara que está preocupado com cada uma das particularidades do edifício. Por quê? Porque ele entende que menos é mais. Essa é outra frase famosa dele. Menos é mais. E por isso eu preciso tentar reduzir a quantidade de elementos, reduzir todos aqueles ornamentos que estavam sobrando lá na minha obra e tentar enfatizar o que é realmente importante, para a partir disso eu extrair a essência dessa arquitetura. Lembra que essa busca pela essência da arquitetura era uma das características recorrentes entre esses arquitetos modernistas? Tirar os excessos e tentar encontrar o que é realmente necessário ali. Ele foi o último diretor da Bauhaus, o Mies van der Rohe. Ele é o responsável justamente pelo fechamento da Bauhaus. Ele disse que era melhor que a Bauhaus fechasse do que ela caísse na mão dos nazistas. E aí, conforme aumenta a perseguição, ele se muda para os Estados Unidos e vai trabalhar no Instituto de Tecnologia de Illinois, em Chicago, onde ele acabou morrendo ali em 1969. Uma das obras mais fantásticas dele é o pavilhão que ele vai fazer para o governo da Alemanha durante a Exposição Internacional de Barcelona. Esse pavilhão ele foi construído em 1929 para a exposição e como acontecia com todos os pavilhões, né, ele depois foi desmontado, mas muitos anos depois, por conta da repercussão que esse pavilhão teve, é, da maneira como ele foi realmente impressionante, marcando a história da arquitetura, marcando a percepção do uso dos materiais, ele foi reconstruído. A reconstrução, se não me engano, é dos anos 80, em cima dos projetos originais, mas o Mies van der Rohe já tinha falecido. Então, essas fotos que a gente vai ver é em cima de todos os projetos e de todos os detalhamentos que o Mies van der Rohe deixou, mas não é exatamente o mesmo pavilhão que a gente que ele construiu, né? Assim, é o pavilhão que ele projetou, mas não aquele que ele construiu lá na década de 20. E esse pavilhão ele foi projetado com o propósito de tentar mostrar que a Alemanha estava se recuperando de uma crise econômica. A gente sabe que no final de 1929 vai começar uma outra e pior crise econômica que vai acabar descambando na Segunda Guerra, mas a intenção desse pavilhão é mostrar que a Alemanha que passou pela Primeira Guerra foi superada. Aquela Alemanha que perdeu a guerra, aquela Alemanha que entrou em dívidas enormes, ela agora entrou numa nova fase, uma fase marcada pelo progresso, pela indústria, pela racionalização, por materiais nobres. Então, é um pavilhão com pouquíssimas paredes, é um espaço de exposições, né, de produtos para apresentação. Então, a questão de programa funcional desse prédio é muito simples, mas ele traz uma riqueza compositiva extremamente interessante. A gente percebe um pouco disso na maneira como ele vai alinhar, olha só isso, que incrível, a maneira como ele vai alinhar a paginação dessas peças de mármore, tanto aquelas que estão revestindo as paredes, quanto aquelas que vêm e revestem o piso,
e como isso se alinha perfeitamente com o final da laje, com a posição dos pilares. Olha só que interessante. Nessa obra, ele vai trabalhar com alguns materiais diferentes de revestimento. Aqui, por exemplo, são paredes com chapas de ônix, é uma pedra nobre, uma pedra, inclusive, muito cara. Ele vai usar nas paredes internas outros tipos de pedra, mas onde a própria textura do material comunica as intenções do arquiteto. Essa é uma cadeira extremamente popular até hoje em dia, que foi projetada pelo Mies van der Rohe para esse pavilhão. Ela se chama Cadeira Barcelona, justamente por causa disso. E esse é um pavilhão muito fotogênico. Assim, as fotos dele são incríveis, porque elas conseguem mostrar como, com poucos elementos, não existem portas, mas apenas com planos, ora opacos, ora transparentes, ele consegue criar uma diversidade de espaços, uma diversidade de fluxos, simplesmente mudando o material de revestimento do piso aqui, do mármore para o tapete. Ele cria ambientes diferentes, ele define as circulações. Ou seja, ele não precisa de muita coisa para mostrar para a gente a lógica da arquitetura. Ele está buscando, então, através de uma compreensão muito clara da função, a definição dos espaços. Então aqui a gente tem o espelho d'água que aparecia ali nas primeiras fotos, né? A gente tem aqui esse espelho d'água, a laje que se projeta em balanço por cima desses pilares metálicos com seção em cruz. Ó, aqui estão alguns dos pilares, né, modulados. Aqui são as cadeiras, perdão. Os pilares são menorzinhos. Aqui, 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 aqui tem alguns dos pilares. Essas são as cadeiras Barcelona, né? A gente tem a projeção da laje nessa linha pontilhada, que se estende por cima. Inclusive aqui tem mais um espelho d'água, onde a gente viu aquela estátua. Se estende por cima desses planos, poucos planos, mas que definem a configuração desses espaços. Perceba que apenas com algumas retas ele cria um espaço extremamente interessante. A gente percebe essa busca pelo mínimo quando depois ele vai para os Estados Unidos e ele vai fazer uma casa ali no subúrbio de Chicago, que talvez seja uma das melhores expressões dessa arquitetura mínima. Essa casa ela é projetada para uma dentista chamada Edith Farnsworth, e nessa casa o Mies van der Rohe vai usar o mínimo possível de elementos. Eu particularmente acho extremamente interessante tanto a solução estrutural que ele usa. Aqui mais uma vez ele vai usar a estrutura metálica, ele ergue essa casa sobre esses pilotis metálicos. Basicamente eles estão posicionados, são 4 pilares de um lado, 4 pilares do outro, e ele tem uma laje de cobertura e uma laje de piso, porque ele está na várzea de um rio, então eventualmente esse rio sobe, e ele precisava então proteger essa casa das enchentes nessa região. E ele cria uma casa simplesmente com esses pilares metálicos e com grandes paredes de vidro. Algumas partes da casa podem ser isoladas por cortinas, mas a casa é toda resolvida dentro desse sistema extremamente simples. Olha só, são peças metálicas pré-fabricadas que são trazidas, fixadas por cima das sapatas. As sapatas são esses elementos de fundação, e com isso ele vai lá, coloca as paredes de vidro e define a casa. Existe, né, como a casa está elevada, ele cria um patamar intermediário por onde você tem um terraço aberto aqui por onde você pode acessar a casa, mas os espaços são totalmente dispostos dentro dessa grelha da estrutura metálica. Tem a sala de jantar, a sala de estar, tem um quarto aqui, a cozinha ali atrás, um outro quarto maior ali no fundo, e esses blocos são todos isolados por essa área mais fechada aqui, onde estão os banheiros. E pronto, a casa é isso. Olha só que interessante. Quando a gente olha ela, então, na vista frontal, a gente percebe esse patamar, esse terraço aberto, aqui o terraço coberto, em cima do qual a gente tem a sala. Aqui tem aquele bloco fechado, onde está a cozinha e os banheiros. E aqui no fundo, o quarto da Edith Farnsworth. E ela simplesmente
repousa por sobre essa paisagem, por sobre esse terreno. E aí é muito legal perceber, por exemplo, as variações que essa casa vai ter ao longo das estações do ano. Então eu mostrei para vocês aqui a época de verão, o outono, o inverno. Olha só que interessante. Como a casa é completamente transparente, ela traz uma visibilidade da paisagem que é maravilhosa, né? Aqui uma imagem interna para vocês perceberem essa continuidade entre os espaços. Essa foto ela é tirada do quarto da Edith Farnsworth, por onde a gente vê então a sala de estar, ali atrás a mesa de jantar e lá no fundo o terraço coberto. Todos esses espaços são contínuos. E por trás desses painéis aqui de madeira é onde está então o bloco de banheiros e ali do outro lado a cozinha. Ou seja, a casa se resolve praticamente com uma única parede, que é essa aqui. E os espaços então se articulam ao redor disso, com as fachadas, né, totalmente abertas para a natureza. É quase que pegar aquilo que o Le Corbusier tinha falado, da planta livre, da fachada livre, da janela em fita, aquilo que ele tinha experimentado no pavilhão em Barcelona, e trazer isso para uma máxima expressão. A Edith Farnsworth não vai gostar muito, porque ela perde completamente a privacidade dela, né? E ela, inclusive, vai também entrar com um processo com a Mies van der Rohe, porque um monte de curiosos ia lá para ver ela de pijama, e ao redor da casa para ver ela de pijama. Mas o Mies van der Rohe ganha o processo, porque ela que escolheu esse projeto, ela aceitou o projeto, ela que mandou construir, então ela assumiu a responsabilidade. Mas é uma casa também que tem as suas polêmicas. Hoje em dia ela está aberta para visitação e ela se tornou muito mais esse monumento de um novo tipo de como se morar. E aí, a terceira obra do Mies van der Rohe que eu trago para vocês é um arranha-céu em Nova York. Eu esqueci ali de dizer, né? O Seagram Building está localizado na ilha de Manhattan, muito próximo da Central Station, a estação de trem principal lá de Nova York. E esse é um projeto muito interessante, porque a família Seagram era uma família muito rica e que desejava então construir um arranha-céu para para sua corporação, para alugar edifícios de escritório, alugar pavimentos para escritórios e tudo mais, ganhar dinheiro com isso. E eles contratam então esse arquiteto famosíssimo, Mies van der Rohe, para vir e projetar a sede das suas empresas. E o Mies van der Rohe vai então trazer uma proposta que é extremamente ousada. A gente está falando de Manhattan, a gente está falando de uma ilha onde existem diversos arranha-céus, onde o metro quadrado é caríssimo, é caro hoje, já era caro naquela época. E o Mies van der Rohe vai então apresentar essa proposta em que ele usa apenas um terço do terreno. E ele vai ser questionado. Peraí, como assim? Você vai usar um terço do terreno? O que a gente vai fazer nesse resto, aqui em toda essa parte da frente? E ele vai dizer, olha, se vocês seguirem a minha ideia, se vocês fizerem essa arquitetura que só ocupa um terço do terreno, o metro quadrado de vocês vai valer 3 vezes mais. E ele estava dizendo que com uma boa arquitetura, você consegue ter ganhos que vêm além daqueles simplesmente do metro quadrado construído. E a proposta do Seagram faz justamente isso, porque ao se afastar do alinhamento predial, esse prédio ganha uma expressividade muito maior. Manhattan é uma cidade repleta de arranha-céus. Se você não for fazer nada depois que esse período de quarentena acabar, eu te indico, vai para Nova York, visita Manhattan e você vai perceber como é tanto prédio para todo lado que às vezes a gente se sente até um pouco sufocado por essa imensidão, por essa presença massiva de prédios para todo lado. E quando o Mies van der Rohe afasta então esse prédio do alinhamento predial, ele cria esse respiro, ele cria essa praça na frente do prédio e o prédio se torna diferente. Tem tanto arranha-céu de vidro lá, mas esse é diferente. Ele se destaca não apenas por esse posicionamento específico na fachada, que vai criar então esse espaço público no qual as pessoas param para pegar sol, para se alimentar e tudo mais, mas também porque ele traz essa mesma perfeição dos detalhes. É muito legal a maneira como o sistema estrutural que ele usa, esses pilares metálicos, acentuam a própria volumetria do edifício.
Então ele usa detalhes construtivos, questões que seriam assim técnicas, como uma solução estética, otimizando aí o número dos elementos que ele teria. Mais uma vez, então, ele vai usar a modulação estrutural, o posicionamento de elevadores e de circulação vertical, de caixas de escadas, de banheiros. Ele concentra isso no interior para liberar aqui todo esse espaço do edifício, essa planta livre com uma estrutura modulada, que tem uma vista privilegiada de Nova York, justamente pela maneira como ele implanta o edifício no terreno. E o que deve nos fazer perguntar, né? Quantas vezes nos nossos projetos a gente pensa de maneira séria no impacto que a implantação vai trazer? O Mies van der Rohe ele entende que a arquitetura dele ela depende de uma compreensão do conjunto. E por isso, cada um dos detalhes tem que ser pensado. Deus está nos detalhes. E quando eu cuido bem dos meus detalhes, aí menos é mais. Eu consigo fazer o máximo com poucos elementos.